E aí pessoal, tudo bom com vocês? Então a gente vai começar agora a ver as aplicações das integrais, tá? A primeira e principal, que inclusive é a que eu trouxe para vocês, né, já para introduzir o conceito de integral definida, eu falei do problema das áreas, tá? Então essa é a primeira aplicação, né, a mais importante, né, de integrais, digamos assim, tá? Que é calcular a área limitada por o gráfico de uma função, tá? E aí a gente vai ver alguns exemplos, né? E também, antes de ver alguns exemplos, eu queria justamente conversar com vocês sobre como é que a gente deve proceder, né? Tipo, se eu tiver duas funções, uma maior do que a outra, qual vai ser a fórmula da área da região limitada entre essas duas e as retas verticais x igual a A e x igual a B, tá certo? Então, bem, sem mais demora, vamos lá. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre vai começar, né, a falar sobre aplicações das integrais, e a aplicação de hoje eu acho que é a mais importante, digamos assim, até porque quando a gente foi definir integral definida, foi dessa aplicação que a gente falou, né, que é a área entre curvas, tá? A gente já viu que integral tem tudo a ver com área limitada por o gráfico de uma função, tá? E o que a gente quer nesse caso agora é calcular a área de uma região S que está situada entre duas funções f e g, pelo gráfico de duas funções, né, na verdade, que são contínuas e que a f é maior ou igual a g. Então preste atenção, eu estou considerando duas funções, uma f e uma g, ambas contínuas, e eu estou considerando que a f é maior do que a g, dentro desse intervalo aqui entre x igual a A e x igual a B, certo? E aí o que a gente quer calcular é justamente a área dessa região S que eu estou aqui marcando em lilás, certo? A gente quer calcular a área dessa região, né? Será que a gente consegue uma fórmula clara para calcular essa área, tá? Então, claro, essa região S é formada por todos os pontos x e y, onde x está entre A e B, né? A é menor ou igual que x, menor ou igual que B, e g de x, e o y está entre g de x e f de x, né? O y está entre g de x e o f de x, tá certo? Então vamos lá. Agora eu quero dividir esse estudo em dois casos. Esse meu gráfico aqui, esse meu esboço aqui, é o mais geral que tem, tá? Eu vou dividir em dois casos. Primeiro, quando a f ela é sempre maior ou igual que zero, e que a g é sempre menor ou igual que zero. Veja que não é, porque nesse caso aqui a g passou de menor ou igual a zero para positivo em algum momento. E a gente vai ver que nesse caso, se eu souber os dois casos mais particulares, eu consigo resolver esse caso aí. Então, o primeiro caso que eu quero tratar com vocês é justamente quando a f é maior ou igual que zero e que a g é menor ou igual a zero. Claro que eu continuo considerando a g menor ou igual que a f de x, tá? E ambas contínuas, beleza? Então eu quero achar a área dessa região S, que eu escrevi o S, tá, de lilás, aí eu escrevi aqui um S1 de azul, veja que o gráfico da f é azul, e um S2 de vermelho, veja que o gráfico da g é vermelho, tá? Então vamos lá com calma. Eu vou chamar de S1 essa região que está do eixo x para cima, e a região S2 é que está do eixo 1 para baixo, limitada aqui pelos gráficos, certo? Então a região S1 é que vem aqui, olha, e está limitada pelo gráfico. A região S2 vem aqui, olha, limitado pelo gráfico e até o eixo x, beleza? Então a região S1 eu vou marcar aqui de azul, é essa que eu estou considerando, e a região S2 eu vou marcar de vermelho, tá? É essa aqui, beleza? Claro que a região S é a união das duas regiões. Então a área de S com certeza vai ser a área de S1 mais a área de S2 que eu botei aqui, né, com as cores diferentes para vocês entenderem. A área de S com certeza é a soma dessas duas. Então se eu souber quem é a área de cada uma dessas, eu resolvo o meu problema. E sim, eu sei, né? Olha,
Pelo problema da Hades, que a gente já falou que quando a gente vai definir integral definida, a gente viu que se a função for maior ou igual que zero, a área compreendida acima do eixo x e abaixo do gráfico da função, entre x igual a e x igual a b, é justamente a integral de a até b da função, certo? Essa função f ela é maior ou igual que zero, então a integral dela de a até b é justamente a área dessa região S1 aqui, que está situada abaixo do gráfico dela. Entretanto, quando a função ela é menor ou igual a zero, tipo a função g aqui que eu estou considerando, o que acontece? A integral dela, preste atenção, a integral da g é menos a área dessa região S2, certo? Mais uma vez, a integral da g é menos a área da região, porque essa integral aqui ela é menor ou igual a zero. Quando eu penso em área, eu sempre penso na área positiva, né? Então, a integral da g, que é menor ou igual a zero, não é a área, mas é menos a área. Então, a área dessa região S2, o que eu estou dizendo é que a área dessa região S2 é menos a integral de a até b de g de x dx. E aí eu consigo concluir, né, que a área da região S, que é o que eu queria considerar, que é a união das duas, tá? A área da região S é igual à integral de f de a até b menos a integral de g de a até b também, tá certo? Ok. Vamos agora para um segundo caso, onde a g ela é positiva também, mas mais uma vez eu estou considerando tanto f quanto g, ambas contínuas, tá? E eu estou aqui justamente querendo saber a área de x igual a até x igual a b, certo? Então vamos lá, vamos com calma. A região S, nesse caso, preste atenção pessoal, o problema é que vai ter aqui várias, eu estou tentando botar várias cores justamente para ver se vocês conseguem entender, porque vai dar muito rabisco, né? A região S é essa que eu estou marcando aqui de lilás, beleza? Tranquilo? Aí eu chamei de S1, olha, preste atenção, nesse caso aqui, a S1 vai ser justamente a região abaixo do gráfico da F. Então a S1, ela é maior do que a região S, porque ela vai compreender toda essa parte aqui, olha. S1 vai pegar toda essa parte aqui. Deixa eu botar do outro lado. S1, olha, vai pegar daqui até o eixo X, olha. Então a S1, essa área de S1 aqui, que é o que está abaixo do gráfico de F, ela tem S e ainda tem essa parte que está abaixo do gráfico de G. Essa parte que está aqui abaixo do gráfico de G, eu vou chamar de S2, que eu estou marcando de vermelho. Olha que confusão, cheio de cor. Então, preste atenção. Quem é a região S? A região S, eu vou... bem, pensando como região como um conjunto, né? A região S nada mais é do que a região S1, que é essa grandona, menos a região S2, que é essa vermelhinha aqui embaixo. Se eu pego a região grandona, que é a S1, que é azul, e subtrair dela a região S2, que é a vermelhinha, sobra justamente a região S, que é essa que está em roxo. E é dessa região S que eu quero calcular a área. Então o que acontece? Se eu souber a área da região S1, que é toda essa grandona, e souber a área da região S2, que é essa pequenininha, a área da região S vai ser a área da região S1 menos a área da região S2, né? Concorda comigo? Bem, eu espero que sim. Qualquer dúvida, pergunta aí, tá, pessoal? E aí, só para concluir, pessoal, quem é a área da região S1? A F é positiva? Então a área da região S1 é justamente a integral da F de x dx de a até b. E quem é a área da região S2? A área da região S2 é a integral, veja que a g é positiva, então a área da região S2 nesse caso é a integral da g de x dx. Mas por que tem um menos? Tem um menos porque a área da S é a área da S1 menos a área da S2, né? Esse menos aqui vem porque, do jeito que está definida a região S, né, justamente seria a região S1 menos S2. E aí veja o que acontece. Independente se a F é positiva e a G é negativa, ou se nesse caso tanto a F quanto a G são positivas,
Eu esqueci de um caso, né? Quando as duas são negativas, na verdade, pessoal. Mas vocês vão ver que ainda assim valeria do mesmo jeito, tá, pessoal? Eu peço desculpa por esse desvio, mas veja, tanto nesse primeiro caso quanto nesse segundo caso, a área de S é a integral da maior menos a integral da menor, certo? Olha para cá também, é a integral da maior, que é F, menos a integral da menor, que é a G. E se as duas fossem negativas, sairia do mesmo jeito, seria a integral da maior menos a integral da menor, tá certo? E aí, de maneira geral, pessoal, a área da região S situada entre o gráfico da função f e a função g, e entre x igual a e x igual a b, é justamente a integral de a até b de f de x menos g de x dx. Lembrando que a f eu estou considerando a f maior ou igual a g. F de x é maior ou igual a g de x para todo x entre a e b. Tá? Então, a área é justamente a integral de a até b da maior menos a menor, tá certo? E aí, voltando para o meu exemplo inicial, que a g mudava aqui de sinal, basicamente é porque em todo caso, olha, por exemplo, se eu dividir em dois pedaços aqui, que seria justamente onde você tem o primeiro caso, né, que a função é positiva, a f, e a g é negativa, e você teria um segundo caso aqui, onde a função f e a função g são positivas. O que acontece é que nessa primeira partezinha aqui eu teria a região dessa primeira parte em azul seria a integral de a até c de f, que é a maior, menos g, que é a menor. E nessa segunda parte eu também teria a integral da maior menos a menor, só que agora de c até b. Pela propriedade das integrais, a integral de a até c mais a integral de c até b do mesmo integrando é igual à integral de a até b do mesmo integrando, certo? Então, a área dessa região S, mesmo que a G mude de sinal, ou que a F mude de sinal, não importa, tá? A área da região situada entre duas funções, vou voltar para cima, a área da região situada entre duas funções f e g com f maior ou igual a g, certo? É igual à integral de a até b da maior menos a menor, certo? Então não esqueça disso. O importante é saber qual é a função que é maior ou igual a outra, certo? Isso é o que é importante. Não importa se a f é positiva, se a f é negativa, se a g é positiva ou se a g é negativa. O que importa é que a f é maior ou igual que a g, certo? Ok. Então vamos lá fazer alguns exemplos, tá certo, pessoal? Então o primeiro exemplo diz assim: determine a área da região S compreendida entre a parábola y igual a 2 menos x ao quadrado e a reta y igual a menos x, tá? A primeira coisa, pessoal, que a gente tem que fazer, olha, nesse tipo de questão, é importante, se a gente sabe desenhar, porque a gente não tem informações aqui, quem é a função maior ou menor. Existem algumas dicas e tal que eu posso falar depois. Mas eu sei esboçar o gráfico, tanto da parábola quanto da reta, e são gráficos simples, tá, pessoal? Então eu acho bem importante que numa questão tipo essa, onde a gente sabe esboçar o gráfico da função, esboçar o gráfico das duas funções e ver o que é que está acontecendo e aí perceber qual é a função maior do que a outra. Embora, mais uma vez, existem aí algumas dicas para a gente perceber qual é o gráfico maior do que a outra, mesmo se eu não tivesse como esboçar o gráfico, tá? Mas nesse caso eu posso esboçar o gráfico e eu vou esboçar esse gráfico, tá? O gráfico dessas duas. Então vamos lá esboçar esse gráfico, eu vou esboçar aqui à mão. Então primeiro eu vou esboçar essa parábola, tá, pessoal? Então vamos lá. Primeira coisa, a parábola tem concavidade para baixo, né? Porque o coeficiente líder aqui é o menos 1, né? Que é o que multiplica o x ao quadrado. Então eu tenho menos x ao quadrado mais 2. Então a parábola tem concavidade para baixo. Nesse caso aqui, como não tem nem aquela parte de grau 1, né? Na verdade é zero, né? O que acontece aqui é muito simples, né? As raízes é mais ou menos raiz de 2, eu vou considerar que vocês sabem esboçar esse gráfico, tá? As raízes são mais ou menos raiz de 2, tá? O vértice é justamente quando x é igual a 0, e aí no caso o y do vértice é o y igual a 2, certo? E aí eu só marquei mais alguns pontos, né? Quando x é 2, o y vale menos 2, né?
e quando x é menos 2, o y também vale menos 2, tá certo? E aí eu vou tentar esboçar esse gráfico aqui, a mão livre, tá? Dessa parábola com a cavidade para baixo. Bem, não ficou aquela Coca-Cola toda, mas já dá para entender. Agora vamos esboçar essa reta, essa daqui, né, y igual a menos x, é a bissetriz dos quadrantes pares, né? Essa daqui é bastante simples, tá? Por exemplo, ela passa quando x é 0, o y é 0, quando x é 1, o y é menos 1, certo? E aí, olha, ela passa por esses dois pontos, e aí eu preciso, né? Vou botar de outra cor, vou botar de lilás aqui. Então, vamos ver essa daqui é mais fácil de fazer a mão livre, porque aqui o tablet me ajuda a fazer reta, tá bom? Bem, e aí o que acontece, pessoal, é que eu preciso identificar quem são esses dois pontinhos aqui, que são os pontos de interseção. Por quê? A região que eu quero calcular é a região compreendida entre esses gráficos dessas duas funções. Então é justamente a região, olha, é essa região aqui. Tá. Sabendo que é essa região aqui, o que eu preciso determinar é que ponto é esse para saber que x é esse e que ponto é esse para saber que x é esse. Ah, Clécio, no seu desenho parece que é menos 1 e parece que é 2. Eu fiz um desenho mão livre, minha gente. Tá? Aqui eu tenho só uma ideia. Eu preciso realmente achar esses pontos de interseção, porque sabendo aqui quem é esse A, quem é esse xzinho que é o A, e quem é esse B que está aqui, tá? Pode ser que seja realmente menos 1 e 2. Se for, ótimo, né? O que vai acontecer é que eu vou integrar, né, de A até B, e eu já sei que nesse caso a parábola é a função por cima. A parábola é a função por cima. Então eu sei que a área dessa região vai ser a integral de A até B, da parábola, né? Eu vou botar assim, ó, da parábola, que é 2 menos x ao quadrado, menos a reta é menos x, certo? Dx. Então, o que eu preciso agora identificar são quem é A e quem é B, que são justamente o x, as abscissas desses pontos de interseção aqui entre os gráficos, tá? E aí, pessoal, se a gente quiser só ordenar aqui os passos, o primeiro passo foi esboçar os gráficos, né? E o segundo passo vai ser justamente determinar a interseção dos gráficos. O que eu realmente quero é achar esse x aqui, tanto A quanto B, né? Que são as abscissas dos pontos de interseção. Como é que eu acho a interseção desses dois gráficos? É simples, pessoal. Eu tenho a equação dos dois gráficos, né? Beleza? O que é que eu vou fazer? Igualar as duas expressões e ver justamente quais são os valores de x onde eu tenho essa igualdade, né? Beleza? Então vamos lá. Igualar, eu tenho que... o que eu quero justamente achar é quando f de x é igual a g de x, beleza? Nesse caso, o que eu estou considerando a f de x é 2 menos x ao quadrado, e o que eu estou considerando como g de x é a função menos y. Tá? Isso aqui acontece se somente se, vou passar tudo para o outro lado, vai ficar x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0. Tá? Aí vocês calculam aí as raízes, vocês são melhores do que eu em calcular essas coisas, mas o resultado disso, né, o produto deve dar menos 2 e a soma dá 1, então o produto dá menos 2 e a soma dá 1, então deve ser x igual a menos 1 e x igual a 2, né? Vamos testar aqui, se eu boto menos 1 vai ficar aqui 1 mais 1, 2, menos 2, 0, se eu boto 2 dá 4, menos 2, 2, menos 2, 0, então eu acertei aqui, né? Então, nesse caso eu achei quais são justamente os valores do A e o B, né? Então, a região S, a região S vai de x igual a menos 1 a x igual a 2, tá? E agora sim, né, a gente pode tranquilamente calcular o valor da área, porque eu já sei a fórmula, tá? Então, o terceiro passo é calcular o valor da área. Eu vi que
a área, né, eu achei que são os limites de integração, né, vai de menos 1 a 2, que é justamente os valores do x onde tem os pontos de interseção. Eu sei que a função maior é a parábola, né, e a menor é a reta, que é o menos x, certo? Então isso aqui nada mais é do que a integral, vou botar aqui embaixo, a integral de menos 1 até 2 de quanto? Vou só ordenar aqui, menos x ao quadrado, menos com menos dá mais x, mais 2. Só ordenei aqui para ficar na ordem, tá? Ok, e isso aqui dá quanto essa integral? Vamos lá, fazer rapidinho. Então aqui é menos, né, porque tem esse menos na frente. A integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, mais a integral de x é x ao quadrado sobre 2, né, somamos no expoente e divide por esse mesmo valor. A integral de 2 é 2x, isso aplicado de menos 1 até 2. E isso vale quanto? Vale, aplicando em 2, vale menos 8 sobre 3, mais 4 sobre 2, mais 2 vezes 2, 4. Menos, né, porque eu vou aplicar agora na parte de baixo. Aí aqui tem menos, aí menos 1 ao cubo. Menos 1 ao cubo é menos 1. Com esse menos dá mais. Então fica mais 1/3. Aí aplico menos 1 aqui. Menos 1 ao quadrado dá 1. Então 1 sobre 2. E aqui fica menos 2, tá? E aí eu faço essa conta toda. E aí fica menos 8 sobre 3, né? 4 sobre 2 dá 2. 2 mais 4, 6. Aqui fica menos 1/3, menos meio. E aqui fica mais 2, tá? A parte inteira aqui, né? 6 mais 2, 8. Vou somar logo isso. Ver o que vai acontecer aqui no final. Menos 8 sobre 3, menos 1 sobre 3 dá menos, olha, esse com esse, tá? Menos 8 sobre 3, menos 1 sobre 3 dá menos 9 sobre 3. Menos 9 sobre 3 é menos 3. Só que ainda sobre esse cara, menos meio. Tá? Isso dá quanto? 8 menos 3, 5, menos meio, tá? E isso dá 10 menos 1 sobre 2, que dá 9 sobre 2, né? Que é 4,5, né? Que eu tinha 5 menos meio, justamente dá isso aqui. Então essa é a área, né, da região situada entre a parábola e a reta, aqui entre essa parábola, que é a parábola 2 menos x ao quadrado, e a reta que é igual y igual a menos x, tá certo? Ok. Bem, pessoal, então esse vídeo ficou longo, e aí eu quebrei ele em 2, tá certo? Então, mais uma vez, né, toma uma água, respira um arzinho e volta para ver a continuação dessa parte de áreas entre curvas.